Olá, meus queridos alunos do segundo ano, tudo bem? Vamos à nossa aula de hoje, do 4 de março, com o tema Formação da Diversidade Brasileira, tá? Temos habilidades e sensibilidades em relação às tensões que ocorreram na formação da diversidade brasileira. Bora lá. Então, revisão da aula passada, nós falamos da cultura, unidade na diferença, tá? Somos todos iguais na diversidade de culturas. Viva a diversidade! Viva a diversidade e viva a cultura também brasileira, que é cheia da diversidade, né? Aqui essa imagem já diz tudo, né? Bom, ponto de partida hoje. Todo ser humano vive em contexto sociocultural. Não podemos falar em relações sociais, né, nas interações humanas, sem falar sobre cultura e diversidade dos diversos grupos sociais, né? Então o mundo é marcado por diversidades. E podemos perceber essas diferenças em nós mesmos e nos muitos outros que nos rodeiam, né? Nós aprendemos sobre a nossa cultura, né, a partir do processo de socialização, tudo que aprendemos desde o nosso nascimento até o dia de hoje, né? E hoje em dia um dos maiores desafios não é a percepção da grande pluralidade cultural que nos rodeia, e sim a ausência de inclusão e respeito à diversidade. Então olha essa imagem aqui embaixo, né? Somos especiais no mundo que Deus criou. As pessoas não são iguais, elas são bem diferentes, mas todas são especiais. São bem diferentes, mas todas são especiais, como você e eu. A história da diversidade, né? Para falar da diversidade, não há como fugir do tema da exclusão, nem da tarefa de visibilizar esse amplo nós, os nós, né, do Brasil. A identidade indígena, né, a identidade africana e a identidade europeia faz parte da nossa cultura, da nossa diversidade de raças, né, da nossa miscigenação, né? Justamente essas três, né? A identidade indígena, a identidade africana e a identidade europeia, ok? E para a gente compreender a complexidade dessa cultura nossa brasileira, né, é importante entender os discursos históricos que hierarquizam, né, e privilegiam determinados grupos em relação aos outros. A diversidade é um processo de descoberta e aproximação com a história. Bora lá. Então, o que é a diversidade cultural, né? A definição de diversidade pode ser definida como um conjunto de diferenças e valores compartilhados pelos seres humanos na vida social. Esse conceito está relacionado às ideias de pluralidade, multiplicidade, diferentes modos de percepção e abordagem, heterogeneidade e variedade, né? Então, é um tema amplo e complexo, né? São resultados do contexto histórico, em que estavam inseridas mudanças constantes, as grandes diferenças, né? Sejam sociais, políticas, culturais, étnicas, né? Econômicas, tudo isso faz parte desse amplo contexto do conceito de diversidade, tá bom? Então a socialização faz parte, a gente já falou isso na nossa aula passada também, cultura com a socialização do indivíduo e o olhar para isso tudo. Aqui um exemplo dessas imagens, né, mostra os tipos de comida no mundo inteiro, né? Aqui no oriental, que pode ser uma comida latina, um abacate, o abocado, né, que fala no México, macarrão, pasta e a nossa feijoada. E aqui então a naturalização e estranhamento, né? Já falamos desse conceito também nas aulas passadas, que nos mostra sobre a memória que são constituídas de formas de naturalizar, né? Automatizar nosso comportamento, né? Regras são transmitidas como naturais, mas nem as regras são naturais, tão naturais assim também, né? E o estranhamento é importante ao longo do processo de socialização aprender a estranhar aquilo que naturalizamos. Temos que parar de naturalizar todas as coisas. Isso acaba cegando a gente, né? De conhecer uma novidade, algo diferente, né? Então, o estranhamento é uma condição necessária para percebermos e respeitarmos as diferenças. Bom, conceito de culturas, né? Os conceitos aí de culturas tem por alguns autores, né? Charles Taylor vai fazer a comparação entre culturas a partir do princípio de civilização, tá? Franz Boas, a cultura é uma construção histórica. Ruth Benedict, cultura é uma lente que enxergamos o mundo. Clifford Geertz, a cultura é um texto. Levi Strauss, a cultura é como um sistema. Tá? Qual a importância de entender então a diversidade da cultura brasileira? Olha que imagem bonita, né? Que nosso país é bem isso mesmo, bem colorido a nossa cultura. Bom, o Brasil é um país com uma grande diversidade étnico-cultural, como eu falei para vocês, né? A formulação étnica do nosso povo brasileiro ocorreu, então, como eu falei para vocês, com a identidade do povo europeu,
mais os africanos, mais os indígenas, né? Ao longo do tempo, desde o início da história do Brasil, o país recebeu imigrantes italianos, também japoneses, alemães e de outros países sul-americanos. Isso somente atesta que tomando-se o significado de cultura por uma concepção geral, que envolve os hábitos, os costumes, a culinária, as crenças e o modo de vida geral de um povo. O Brasil é realmente diverso. E como é, né? Essa diversidade carrega também tensões históricas que a gente vai ver também. Então, a construção social histórica, vivemos uma sociedade, em sociedades social e historicamente construídas, né? Historicamente, porque elas vão se modificando e se perpetuando ao longo dos anos, não fica só uma vez só, tá? E socialmente, quando já são frutos das nossas interações sociais, compartilhados por todos nós, então a nossa construção social também é cultural, tá? Tensões e diversidade. Comumente existe uma tendência social de tomar diferença como uma inadequação dos valores estabelecidos por um grupo social, ou uma cultura gerando uma série de comportamentos, como o preconceito, a discriminação e a intolerância, né? Esses comportamentos ainda são encontrados continuamente na sociedade como um reflexo mais profundo de violência e da exclusão social. Um dos exemplos clássicos da exclusão pela diferença é o colonialismo e a escravidão, né? Então, a gente sabe que a gente foi colonizado pelos portugueses e houve uma tensão muito grande entre os portugueses chegando aqui no Brasil com o índio, a cultura, o choque, né, das crenças, hábitos, de tudo, né? E isso mexeu com a nossa história, nosso povo, constituiu também, fez parte da nossa história, do nosso povo e da nossa cultura também, tá bom? Diversidade e inclusão. Enquanto a diversidade se refere a todo aspecto das diferenças humanas visíveis, né? Idade, sexo, etnia, deficiência, e não visíveis status econômico, civil e sexualidade. A inclusão está relacionada a um sentimento cultural e ambiental de pertencimento. Então essa imagem já diz tudo, né? Nós temos que incluir a todos. Quando a questão da inclusão aqui com a diversidade não podemos esquecer de ninguém mesmo. Então seja qual for a diversidade relacionada a esse ser humano, nós temos que incluí-los também socialmente. Ninguém vai ficar de fora, né? É essa